Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia na epístola de Tiago, do pastor Tiago. Tiago capítulo 1, nos versículos 26 ao versículo 27. Aqueles que encontraram, digam amém. Se alguém ainda não encontrou, clame por misericórdia, piedade, clemência. Amém, meus amados. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pai, nós te damos graça por esta palavra, que bem sabemos que é viva, poderosa, eficaz, que não volta para nós vazia, antes cumpre o que lhe apraz e prospera em todo o propósito que lhe foi designado. Que esta palavra alcance as nossas vidas e os nossos corações, resplandecendo como luz em nós. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, especialistas, estudiosos da ciência da religião, eles afirmam, atestam que existe atualmente no mundo mais de 10.000 religiões. Dá para ponderar um pouco? Mais de 10.000 religiões. E o incrível é que a cada dia surgem novas religiões, com novas tendências, com novas ideologias, com novas propostas. O interessante é que todas alegam serem detentoras da verdade, todas alegam possuírem o monopólio da salvação. É verdade que ainda existe aquelas que acreditam que todos os caminhos levam a Deus, assim como todos os caminhos levam ao topo de uma montanha para aquele que escala. Todos os caminhos levam a Deus, não importa a sua religião, não importa a religião qual seja. Essa é a compreensão da nova tendência dos dias odiernos, chamada ecumenismo, da união das religiões, tendo em vista que todos os caminhos levam a Deus. O interessante é que sempre surge uma pergunta: qual é a verdadeira religião? Todos alegam possuir a verdadeira religião, mas qual é a verdadeira religião? O pensador Karl Marx disse certa vez que a religião é o ópio do povo. E eu até entendo, porque quando a gente estuda um pouco da história, a gente vê muitas atrocidades terríveis e horrendas causadas em nome da religião. A gente cria até uma máxima de efeito, né, que é bem interessante, que diz bem assim: olha, religião é o homem em busca de Deus, por isso existe várias, mas evangelho é Deus em busca do homem, por isso existe somente um. A gente cria algumas máximas, como um teólogo brasileiro, Augusto Nicodemos, que ele fala que Deus abomina todo o legalismo religioso, inclusive dentro do próprio cristianismo. De fato, nós podemos concordar genuinamente, né, com esta palavra que foi dita. Deus abomina toda essa tendência, essa postura religiosa que cria esse legalismo. Mas em momento algum a Bíblia diz que a religião é má, ou melhor, totalmente má ou totalmente perversa, porque pior é o mundo sem religião. Nós vivemos em um país laico que nos dá a liberdade de religiosa, e nós defendemos como cristãos que todos devem ser livres de expressarem e professarem a fé que bem desejarem.
Jesus não levantou bandeira de nenhum segmento religioso, mas ele também não impediu as pessoas de terem a liberdade de professar. Isso dentro de uma teologia muito histórica chama o livre-arbítrio. O próprio Cristo é defensor do nosso livre-arbítrio. Então a pergunta que surge, a grande incógnita é: qual é a verdadeira religião? A Bíblia, ela nos fala de uma religião pura. Ela fala-nos de uma religião santa. E essa religião nós devemos buscar, nós devemos sobretudo viver sem darmos ênfase às religiosidades dos ritos, às religiosidades dos credos que há e que existe e que se perpetuam em nosso meio. Professarmos uma religião sem termos essas tendências pejorativas relacionadas à religiosidade. Porque pior, meus irmãos, e bem pior, é um mundo sem religião. É um mundo ateu. As grandes tragédias, por incrível que pareça, elas foram promovidas por um mundo ateu. As maiores desgraças, as maiores atrocidades foram justamente, isso são estatísticas que eu estou trazendo, pelo mundo ateu, não pelo mundo religioso. Apesar de haver religiões que em nome de Deus mata, rouba, destrói e faz barbaridade. Mas essa questão que hoje, de uma certa forma, nos incomoda, essa questão que traz tanta confusão, ela não é atual. Ela já existia na época de Tiago, que dentro do próprio segmento judaico existiam as suas ramificações. Existia os saduceus, os zelotes, os essenos, os fariseus. Existia os escribas, os samaritanos, os herodianos e tantas ramificações do segmento judaico. Isso dentro de Israel. Fora de Israel, tantas outras religiões existentes no mundo. Então sempre houve essa pergunta: qual é a verdadeira religião? E Tiago, ele responde qual a verdadeira religião. E nós precisamos estar atentos, porque de repente estamos no caminho certo, na direção errada. De repente podemos ser tomados, por uma vaidade religiosa, nos tornarmos religiosos. E algo que me assusta nesses últimos dias? E algo que muito me preocupa é que eu tenho percebido que temos nos tornado membros de igreja, ao invés de discípulos de Cristo. E não há nada pior do que membros de igreja. Membros de igreja, eles envelhecem na igreja, mas não amadurecem na igreja. Eles não entendem a missão, eles não entendem a sua vocação, eles não entendem o chamado. Para eles, é o suficiente visitar esporadicamente a igreja por desencargo de consciência, mas sua vida de intimidade e comunhão com Deus se limita a 4 paredes, porque eles foram doutrinados a serem membros de igreja, ao invés de discípulos de Cristo. E quem é discípulo de Cristo entende a sua função no reino, entende o seu lugar no reino, entende a sua missão no reino. E que o Senhor nos desperte em nome de Jesus, porque os membros da igreja não serão salvos. Pode ter o nome escrito no rol de membros, servir aos ministérios da sua igreja local, mas se não for discípulo de Cristo, não tem um nome escrito no livro da vida. E o que Tiago vai nos alertar aqui, irmãos, é sobre as verdadeiras características, essas inconfundíveis, insubstituíveis, que identifica aquele que serve a uma religião que é pura, a uma religião que é santa, e que em nome de Jesus venhamos viver essa religião, cujo sentido da palavra no latim é religare, religarmos novamente com Deus, buscarmos essa religação com o Criador. Então, quais são essas virtudes? E que em nome de Jesus você esteja ponderando sobre isso, que em nome de Jesus você esteja meditando, que em nome de Jesus você esteja refletindo, porque nós queremos ministrar nessa manhã sobre vivermos
em uma religião verdadeira. Vivermos em uma religião verdadeira. Eu lembro que há algum tempo eu preguei sobre esse texto com a temática a religião verdadeira. Só que agora é vivendo, né? Vivermos a religião verdadeira. Então, existe aqui 3 características. E essas 3 características ela aborda o relacionamento pessoal que nós devemos desenvolver conosco mesmo, o relacionamento que nós devemos desenvolver com o nosso semelhante e o relacionamento que nós devemos desenvolver com Deus. Aí sim vai caracterizar nessa tríplice responsabilidade do cristão a sua verdadeira religião. E que em nome de Jesus os irmãos venham pensar seriamente, porque no mundo de tantas diversidades, no mundo de tantas variedades, Deus só tem um caminho. O artigo é definido: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui no versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele pode ser presbiteriano, batista, congregacional, metodista, assembleando, ele pode ser o que for, a sua religião é vã, não importa se é judeu, se é cristão, se é muçulmano, se é budista, hinduísta, a sua religião é completamente vã. Então, primeira etapa dessa tríplice responsabilidade é o compromisso consigo mesmo, de uma pessoa que professa uma religião pura e uma religião santa. Que compromisso é esse, pastor? Presta bem atenção. É o compromisso do domínio próprio. Repita comigo: domínio próprio. Um verdadeiro servo de Deus, temente a Deus, ele possui domínio próprio. Ele domina seus instintos, ele domina, sabe, seus impulsos. Ele não é mais controlado pela carne. Conforme está escrito em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. É nitidamente explícito a nova natureza que rege sobre a vida desse indivíduo. E o interessante é que esse domínio próprio, ele é caracterizado pelo nosso falar. Nós conhecemos muito mesmo uma pessoa através do seu falar, através da maneira que ela se comunica, ela expõe, ela externiza o seu temperamento, a sua personalidade, as suas convicções, através da maneira que essa pessoa se fala. Por isso que a Bíblia diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, o primeiro compromisso é o compromisso pessoal do domínio próprio, e esse domínio próprio, ele é evidenciado pelo falar. Irmãos, presta muito atenção que o caso é sério, o caminho é estreito, a porta é apertada. Não é fácil não, meu filho. Pelo falar. O que é que a Bíblia nos diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós somos templo do Espírito, Deus deseja habitar em nossas vidas, dominar as nossas vidas. E agora eu pergunto: se o nosso coração existe mágoa, se o nosso coração existe ressentimento, se o nosso coração existe ira, se o nosso coração existe discórdia, o Espírito Santo pode habitar em nosso coração? Não. E se o Espírito Santo não habita em nosso coração, as trevas vão tomar de conta do nosso coração, e tudo que nós externizarmos será conforme a nossa natureza. Para o puro, todas as coisas são puras, mas para o impuro, todas as coisas são impuras. É o interessante que avaliamos a vida através dos nossos valores. Aquele que é bom, ele vê bondade em tudo. Mas aquele que é mau, ele vê maldade em tudo e em todos.
Então, se alguém supõe ser religioso, mas é incapaz de refrear a sua língua, e a Bíblia diz, por sinal, que a língua é um mal que ninguém consegue dominar. E é o próprio Tiago que fala sobre a língua e o domínio, os males que ela traz, né? Certa vez, o meu padrasto, Reginaldo, pregou aqui na igreja dizendo, nós temos um inimigo em comum. Nós dormimos com esse inimigo, acordamos com esse inimigo, vamos a uma refeição, esse inimigo nos acompanha, vamos passear, esse inimigo está conosco, todos os momentos ele nos acompanha. Ele falando e eu encucado, que inimigo é esse? No final ele disse, sabe qual é o nosso inimigo? A língua. Oh, miserável. E tem umas que são maiores do que a gravata do pastor, é ou não é? Tem umas que só Jesus na causa, que quando morrer vai ter que precisar 2 caixões, né? Uma só para a língua, língua grande. Então a gente tem que refrear a língua, termos essa sabedoria de refrearmos a língua. Olha o que Tiago nos diz no capítulo 3, sobre a língua. Ele vai falar que o homem dominou as feras, os animais, mas é incapaz de dominar a sua própria língua. Mas ele vai dizer no versículo 11 e 12, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira? Figos? Também, ou melhor, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? No versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O que é que ele está dizendo? É que numa boca, de uma fonte, não pode jorrar bênção e maldição. Algo está errado. Ou é, ou não é. E que em nome de Jesus a gente venha ter cuidado, tato, em nosso falar, na nossa maneira de comunicar, na nossa maneira de expressar. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas não estão feridas? E sabe o que a Bíblia diz? Que as palavras machucam. Está escrito em Provérbios. As palavras machucam, ela causa dores. E há muita pouca sabedoria no falar. A Bíblia nos diz lá em Efésios, quem quiser acompanhar, capítulo 4, versículo 29, diz o seguinte, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, será que nós temos tido esse cuidado de falar somente coisas boas, de falar somente coisas para edificação, de falar coisas que transmitam graça? Você consegue entender a preocupação de Tiago, mediante a revelação e a inspiração do Espírito Santo, para definir as características da verdadeira religião? E a primeira é sobre o domínio próprio, porque a pessoa que tem intimidade com Deus, tem temor de Deus, tem relacionamento com Deus, ela não difama, ela não calunia o seu irmão, porque ela entende o que está escrito, que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina, aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Ela entende o que está escrito, que a palavra de Deus nos diz que seremos julgados por todas as palavras frívolas que nós pronunciamos, que um dia Deus vai nos julgar pelas palavras. Você vê que não somente pelas as atitudes, escolhas e decisões, mas por tudo que você falou, por todas as intenções e motivações que você falou. Então, você vê que uma característica de um verdadeiro cristão, ele é uma pessoa polida no falar. Ele é tardio para falar, apto para ouvir. E aí você encontra, meu irmão, um verdadeiro cristão. Porque se a pessoa vem te falar com amargura, é porque no coração dela só tem amargura. Se ela vem te falar de coisas ruins, é porque no coração dela só tem coisas ruins.
E isso é tão preocupante porque a Bíblia diz que uma raiz de amargura é capaz de contaminar toda uma congregação. Já pensou? Uma simples raiz de amargura brotando no coração contamina toda a congregação. Então, em que em nome de Jesus nós venhamos desenvolver essa virtude, sobretudo estar atento àqueles que estão inseridos em nosso meio, mas não fazem parte do rebanho de Deus. Como assim, pastor? Existe isso? Existe. Aonde houver trigo, haverá joio. Aonde houver ovelha, haverá bode, lobo, o que você puder imaginar. É o que Jesus nos disse. É o que Jesus nos orienta. Eis que vos envio como ovelha entre os lobos. Seja, pois, simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Mas a verdade é essa. É que ao nosso redor nós sempre seremos ameaçados e precisamos desenvolver essa virtude. A virtude do relacionamento consigo mesmo. Domínio próprio. E o domínio próprio, ele aqui é testificado por meio do refrear a língua. O verdadeiro servo de Deus, temente ao Senhor, ele refreia a língua. E tenha cuidado com aqueles que falam que querem, na hora que querem, diante de quem quer, sem nenhum temor, cria, inventa, calunia, difama. Vão prestar conta com Deus. Quando a pessoa, escuta isso e nunca mais esqueça, quando a pessoa vem falar de alguém para ti, ela expõe muito mais o caráter dela do que o caráter da pessoa que ela está falando. Muito mais. Quer um outro conselho? Aquele que vem falar mal dos outros para ti, vai falar mal de ti para os outros. Simples e prático. Esteja atento, porque o verdadeiro homem e mulher de Deus que vive a religião pura e santa, a Bíblia diz que ele refreia a sua língua. Caso contrário, a sua profissão de fé, o seu credo religioso, a sua pragmática filosófica, será tudo em vão se ele não tiver essa cautela e essa prudência de refrear a língua. Amém, irmãos? Eu gostaria, oxalá, que toda a igreja estivesse aqui nessa manhã. Infelizmente não estão, mas estão aqui aqueles que Deus permitiu que estivesse, para que pudesse não somente viver essa verdade, mas propagar aquilo que vocês têm ouvido, para que vocês possam anunciar, que vocês possam dizer, né, um para o outro: olha, a religião é aquela que refreia a língua. E principalmente identificar aquele que não refreia a sua língua. E saber de onde ele vem e por quem ele está sendo usado. Amém? Versículo 27. Segunda característica. Agora é o compromisso com o seu semelhante. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Agora nos fala do amor filantrópico, ou seja, é desse altruísmo que nos move a olharmos para aqueles que estão ao nosso redor com misericórdia e com paixão. Ou seja, a verdadeira religião, ela é capaz de olhar para os órfãos, de olhar, obrigado, querido, de olhar para as viúvas. A verdadeira religião, ela não vive de discursos teóricos. Você lembra da ilustração que eu contei aqui de Søren Kierkegaard, um filósofo cristão, que na sua época, para repreender a igreja, ele criou essa fábula. Ele disse que os gansos se reuniam diariamente e começava a dizer: nós somos aves belas, e os outros gansos aplaudiam. Nós somos aves das alturas, e os gansos aplaudiam. Nós podemos voar nas alturas, nós somos fortes, nós somos velozes. E ele começava a dizer todas as características, as virtudes que os gansos tinham, uma por uma, e todos os gansos aplaudiam. Mas quando encerrava a assembleia dos gansos,
todos voltavam andando para as suas casas. Soren Kierkegaard, com muita sabedoria, ele cita essa parábola, dizendo: do que adianta ter tantas virtudes, ter tantas qualidades, ter tantas características, se no fim nós sempre voltamos andando para nossas casas. Sabe o que ele quis dizer? É que a igreja, quando se reúne, diz: nós temos os dons do Espírito, o povo aplaude. Nós temos a presença do Espírito Santo, o povo aplaude. Nós temos a segurança que Cristo está conosco até a consumação dos séculos, o povo aplaude. Maior que está em nós do que o que há no mundo, o povo aplaude. Nós temos a palavra viva, poderosa, o povo aplaude. Mas quando acaba o culto, o povo volta andando para as suas casas. Assim como fez o fariseu e como fez o levita. Vê o caído, vê o prostrado, mas não consegue agir como um bom samaritano, estender as mãos. Sabe algo que move o nosso coração, irmãos? E eu creio que está muito mais próximo do que nunca. E eu oro aos irmãos que venham sonhar conosco, venha acreditar, como fez Martin Luther King: I have a dream. Eu tenho um sonho. E os sonhos, antes de se tornar realidade, eles precisam ser alimentados no coração. O sonho que nós temos como igreja é podermos abrir um lugar de assistência social para os desfavorecidos, para os necessitados. Temos um orfanato, como fez George Miller, um dos pregadores heróis da fé, que ele conseguiu na sua época vários orfanatos. Temos asilos. E que a nossa adoração seja mais do que se reunirmos somente no templo, entre congressos, entre conferências, entre programações da igreja, que por melhor que seja, venhamos e convenhamos, sempre trará um vazio em nossas vidas. Sempre trará um vazio. E eu posso dizer aos irmãos que esse vazio existe em mim. E sou tomado por essa insatisfação. Porque ao mesmo tempo nós estamos sendo bem assistidos, mas poderíamos fazer muito mais por aqueles que carecem e por aqueles que necessitam. Enquanto estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. É verdade que eu louvo a Deus pela igreja evangelizadora, que abriu uma congregação num lixão, né? Um lugar onde ninguém queria abrir uma congregação, e nós estamos lá há anos trabalhando, compramos a casa, fizemos a igreja. O nome de Deus tem sido glorificado através de todos os ministérios que tem acompanhado, através da vida do obreiro Éder, que tem dado a maior força, e assim como ele e os outros obreiros que por lá passaram. Mas que em nome de Jesus nós venhamos sonhar, profetizar, acreditar, fazer a nossa parte. Porque, irmãos, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai não é aquela que tem um belo coral, não é aquela que tem belos instrumentos, não é aquela que tem um belo programa de discipulado, um belo templo, não é aquela que tem bons pregadores. É isso que está escrito? Não. Qual é a característica da religião pura e sem mácula no compromisso com o semelhante? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É interessante isso, porque Jesus nos fala como será o julgamento final. E eu pergunto a você: como é que você acha que será o julgamento final? Eu já me vi várias vezes refletindo sobre isso. Em algumas ocasiões eu cometi o lapso de pensar que o julgamento final seria baseado em questionamentos filosóficos e teológicos, onde Jesus ia fazer um interrogatório com todos, perguntando sobre questões doutrinárias.
Eu pensava assim. Cheguei a pensar assim. Até que de repente abre o Evangelho e você se depara com Jesus dizendo que no grande julgamento Ele vai fazer perguntas simples e práticas demais. O grande julgamento será baseado nessas perguntas. Estive com sede. Deste-me de beber. Estive com fome. Deste-me de comer. Estive despido. Deste-me o que vestir. Estive enfermo. Estive preso. Foste me visitar? Porque em verdade vos digo que tudo que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então o julgamento final, irmãos, será baseado no que fizemos com o que tínhamos, com o que podíamos, com o que sabíamos. Olha que coisa tão tremenda. Olha que coisa tão forte. Agora a pergunta que eu faço hoje é o seguinte: e se esse julgamento fosse agora? Qual seria a resposta, não sua, mas vamos pensar em termos de igreja. Evangelizador, eu estive com fome. O Ministério de Ação Social está aí, com toda força, com todo vigor, mais ativo do que nunca na história dessa igreja. Deus seja louvado pela vida desses irmãos. Igreja evangelizadora, eu estive com sede. E aí, qual seria a nossa resposta? Ontem eu estava aqui à tarde, para você ver o testemunho, né, da solidariedade. Eu estava aqui à tarde na igreja, de repente para um carro, desce duas mulheres com uma criança e pergunta: o senhor é o pastor Sidney? Eu disse: sou mesmo. Se o senhor não me conhece, eu sou fulana, aqui é minha mãe cicrana, aqui é meu filho. Eu disse: prazer em conhecê-las. E elas disseram: eu sou esposa do jovem que faleceu há 15 dias, do Rick. Eu disse: ah, sim, eu sei quem era. Eu disse: olha, nós viemos aqui agradecer a vocês, porque vocês se sensibilizaram com a nossa dor. Independentemente de religião, nós somos católicos, ela disse, mas quando nós ouvimos falar que vocês simplesmente oraram por nós ficamos muito comovidos ao ponto de que eu senti a necessidade de vir aqui. Aí ela, Eva, né? Rodolfo conhece mais a família. E ela veio aqui ontem à tarde e agradeceu. Nós estávamos aqui em uma reunião com o ministério e agradeceu. Eu me lembro de um dia que Damasceno tinha sua esposa na igreja, seus 3 filhos na igreja, mas era uma resistência de vir à igreja. E ele estava ali na praça sentada. Ele conta isso, sentada. É a missionária Vanessa aqui nesse altar. Sabe o que ela fez? Vamos orar pelo padre Celso, que está com problemas de saúde. Ele lá, ele disse: meu Deus, que povo é esse? Que povo diferente é esse? Nunca que eu imaginei. E a partir dali, ele conta em seu testemunho que ele tomou a decisão, né, de servir a Deus de todo o coração. Evidentemente já tinha um exemplo na sua casa, de toda a sua família. Mas quando ele viu esse diferencial, que não pode faltar, pois não? Com Damasceno, né? É verdade. Olha só uma informação que eu não sabia, né? Lembrando que Damasceno era levita lá na igreja católica, né? Os cultos, os textos dos homens, ele pegava o violão e começava a cantar. Então foi um chamado que exigiu essa renúncia da parte dele. E ontem nós estávamos no funeral, né, da mãe de Zenide, que a igreja continue orando pela família. Aí o padre Celso viu Damasceno e fez essa pergunta a ele, que a diaconisa Maria José acabou de me informar: por onde é que você anda?
E Damasceno disse: eu estou agora na igreja evangelizadora. Ele disse: muito bem, Deus lhe abençoe e continue lá. Eu tenho uma relação muito boa com o Padre Celso. A gente se vê, a gente se cumprimenta, a gente se abraça. De vez em quando a gente faz uns cultos ecumênicos, em formatura, em determinados lugares. Houve uma ocasião que a gente estava numa formatura de administração. Ele foi dar uma palavra primeiro, que ele ia precisar sair. Ele disse bem assim: eu gostaria, antes de sair, dar um abraço no pastor Sidney, para que todos vocês se sintam também abraçados. E ele deu aquele abraço. O público realmente se comoveu, né, com essa situação. Respeito diante das diversidades que existem. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Que em nome de Jesus nós vamos viver essa verdadeira religião. Por fim, em último lugar, a Bíblia diz: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Terceira característica qual é? É o relacionamento com Deus, baseado em viver incontaminado. Vamos rever agora todos os pontos? Gente, a temática é vivendo uma religiosidade pura, baseada no tríplice relacionamento. Relacionamento conosco mesmo, relacionamento com Deus, relacionamento com o mundo. O relacionamento conosco, domínio próprio. O relacionamento com o mundo, o amor filantrópico. E agora o relacionamento com Deus é manter-se incontaminado. Ou seja, guardar-se incontaminado. A característica final de uma religião é o seu compromisso com Deus. Ela não se conforma com esse mundo. Aí existem muitas coisas que eu amo na igreja, sobretudo o fato dela ser coluna e baluarte da verdade. Eu acredito na igreja. Eu creio na igreja. Não há nenhuma outra instituição que possa substituí-la. Deus separou a igreja com essa missão. E acredito, apesar de todas as dificuldades, que a igreja cumprirá a sua tão gloriosa missão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acredito que nesse mundo que a cada dia se curva e se rende às propostas pecaminosas, a igreja permanecerá incorruptível. E um dia se apresentará diante de Deus como noiva, adornada e ataviada para o encontro triunfal e o casamento magistral diante de todos os seres dessa terra, diante de todas as criaturas. Eu acredito na igreja. Agora, eu sei o que é igreja e o que não é. Eu sei o que é igreja de Deus e o que é sinagoga de Satanás. Eu sei o que é noiva e sei o que é meretriz. Por isso que nada me assusta, nem me deixa escandalizado. Se o próprio Jesus diz: olha, nos últimos dias virão escândalo no meu nome, mas ai daquele que trouxer escândalo em meu nome. Então, juízo maior haverá sobre aqueles que trazem escândalo em nome de Jesus, que usam o nome de Jesus para buscar os seus próprios interesses. E esses testemunhos que existem, de modo algum roubam meu canto, a minha admiração, o meu respeito e o meu amor pela igreja. Eu acredito na igreja. Jesus estabeleceu a igreja e ela há de prevalecer como coluna e como baluarte da verdade. Olha, se existe uma coisa que nós podemos ter certeza, é que nosso fim já foi determinado. E quando nós consultamos o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, nós nos deparamos com o seguinte fato: e virão milhares e milhares de pessoas com vestes brancas para receber diante de Deus a coroa da vida e a coroa da glória. Milhares e milhares de pessoas provenientes de todas as tribos, raças, culturas, clãs, etnias e nações
ou seja, a igreja cumprirá a sua missão e todos os povos da terra ouvirão falar da salvação em Cristo Jesus. Não há como acreditar em algo que esteja além da igreja, ou paralelo à igreja. A igreja foi estabelecida por Deus e tem sido mantida pelo Senhor. E a terceira lição é guardar-se incontaminado do mundo. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com essa era, não vos conformeis com esta geração. A igreja, ela se guarda como luz do mundo, como sal da terra. Ela não se mistura. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Hoje, é verdade que essa realidade tem sido muito difícil, né? A gente tem visto muitas coisas que até de uma certa forma nos desanima, mas que em nome de Jesus não venhamos tirar os olhares das Escrituras. E essa, irmão, é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. Refrear a língua, atender aos necessitados por meio de uma assistência caridosa e evitar se contaminar com o mundo. Tudo que nós precisávamos saber acerca da religião está aqui escrito. Foi revelado. E a nossa oração nessa manhã é que em nome de Jesus nós venhamos viver uma verdadeira religião pura e santa. Caso contrário, de nada vai adiantar o que você fez. De nada vai adiantar o quanto você dedicou pela sua religião. Você pode chegar diante de Deus dizendo: olha, eu era um católico praticante, eu era um evangélico temente, olha, eu era um maçom disciplinado, olha, eu era um espírita irrepreensível. Se você não viver a essência desses princípios, a confissão doutrinária, que somente flui dos lábios e não toma conta do coração, torna-se insignificante. Como a Bíblia diz, torna-se vã, inútil. Vocês conseguem entender a profundidade dessa verdade, irmãos? Porque eu confesso a vocês que na medida que eu vou falando, eu vou me estremecendo aqui por dentro. É muito forte essa palavra. Não se engane. Não se engane. Eis aqui as verdadeiras características de uma religião pura, de uma religião santa. E que Deus nos livre do legalismo religioso. Deus nos livre do orgulho denominacional. Que Deus nos livre de toda hipocrisia farisaica que possa existir em nosso ser. Que não venhamos nos vestir de ritos litúrgicos, de cerimônias ritualísticas, mas que em nome de Jesus venhamos viver a essência do que está escrito, exercendo o domínio próprio, vivendo o amor filantrópico e nos conservando incontaminados com este mundo, pois não haverá, irmãos, frustração pior e maior do que saber que a vida toda você esteve no caminho certo, mas na direção errada. Lembra daquela detenção que teve aqui foi na sexta para sábado? Foi quinta para sexta, não foi? Naquela detenção que parou, aí faltou energia em Paulo Afonso, Itaparica,
Delmiro faltou, Rose? Faltou não? Nós estamos ali com a aluna Rose, que foi da faculdade. Que Deus abençoe sua vida, minha amada. Está nos fazendo essa visita na EBD. Quando teve aquela queda de tensão, um calor terrível, peguei minha esposa, os 2 meninos, e vamos passear. Passei na casa da minha mãe, disse, vamos passear, tudo escuro. Eu só tive 2 sensações do fim do mundo. E as 2 foram no ano de 2015. A primeira foi quando eu andava na rua e vi o povo parado, olhando para o céu para ver a lua de sangue, sabe? Parado, tirando foto, filmando. Disse, que coisa, meu Deus! Os sinais estão se cumprindo. E nós somos a geração que estamos acompanhando com tamanha veemência a manifestação dos sinais. E a segunda foi quando eu saí de casa, tudo escuro, irmão. Nunca vi Paulo Afonso desse jeito, né? Tudo escuro. Aí eu cheguei aqui na igreja, estavam alguns jovens. Estava Rodrigo, estava Netinho, estava Júnior, estava Lucas e estava Eduardo. Cheguei aqui, eles estavam na frente. Eu cheguei, parei o carro e disse, vocês ficaram. Jesus voltou e vocês ficaram. Um olhou para o outro e disse, mas o senhor também está aqui, pastor. Mas também o senhor está aqui. Aí Netinho olhou e disse bem assim, olha, mas o arrebatamento não aconteceu não, porque Sarinha está aqui. Essa eu tenho certeza que subiu. Será tão repentino, tão instantâneo, tão imediato, né, que quando a gente for parar para pensar e se dar conta, de repente pode ser tarde demais. E aí a gente vai perceber, como dizia o pastor Eloy, o pai da nossa irmã e diaconisa Gisélia, que eu nunca esqueço, que no céu haverá muitas surpresas. Quem a gente pensava que não estaria, estará. E quem a gente pensava que estaria, não estará. É isso aí? Falei certo? Quem a gente pensava que não estaria, estará. Quem a gente pensava que estaria, não estará. Ele disse isso, e quando a gente consulta o Evangelho, sabe o que é que Jesus disse para os religiosos? Muitas meretrizes e publicanos vos antecederão no reino de Deus. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Isso é tão forte, porque Jesus está falando com homens que nasceram na religião, cresceram na religião, viveram na religião, exemplos de moral, de conduta, de princípio, de valores, conduta, sabe, impecável. Homens que por onde passavam arrancavam aplausos, de tanta admiração que as pessoas tinham a Jesus. Diz bem assim, olha, vocês serão antecedidos por meretrizes. Lógico que essas meretrizes se converteram. Não é o caso da mulher que foi pega em adultério, quando Jesus olha para ela e diz, olha, vai em paz, não peque mais. É o caso da Maria Madalena, que era uma mulher tão atribulada e se torna a primeira missionária da ressurreição. A Bíblia diz que era uma mulher que tinha demônios, perturbada, mas através do encontro com Cristo, ela se tornou mais importante do que Anás, Caifás, do que os fariseus, como José de Arimateia, como Nicodemos. Jesus deu mais importância àquela mulher, que antes era uma atormentada da vida, uma atribulada, porque abriu totalmente o seu coração para viver a essência do verdadeiro Evangelho. Que em nome de Jesus você possa meditar um pouco sobre isso, irmãos. E eu encerro aqui minhas palavras dizendo, não seja membro de igreja, seja discípulo de Cristo. Nós temos o compromisso com a igreja local, nós temos as nossas responsabilidades de servir a Deus no lugar em que Ele nos colocou, mas ao mesmo tempo, lembre-se, o reino de Deus não se limita a essas 4 paredes. O reino de Deus vai muito além desse lugar. Que nós não venhamos viver somente para Deus enquanto aqui estivermos, como um rito ou como um ritual, mas que nós venhamos viver o nosso Evangelho, sobretudo quando daqui sairmos, no nosso dia a dia, na sua casa, perante sua vizinhança, no seu trabalho, perante seus colegas, onde Deus te enviar.
Amém? Vamos viver a verdadeira religiosidade, pura e santa. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.